Oi, pessoal, graça e paz. Começamos mais um programa Up, Altos Papos. E hoje o papo vai ser sobre sede de Deus. Eu te convido a vir com a gente nessa conversa que está bem legal. Muito bem, galera, a gente está começando aqui mais um programa e hoje a gente vai falar sobre sede de Deus. Estamos aqui de novo com a Tamis, estamos aqui com a Gabi, com o Gabs, e o papo hoje é conversar um pouquinho sobre como que essa moçada está buscando, né, Deus, se é que está buscando, a gente acredita que sim, né? Mas dentro de um contexto que o salmista trabalha muito, né? Tem alguns salmos que trabalham muito isso, né? O Salmo 63, o próprio Salmo 42, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de mais nada, dá um oi aí pra galera, Gabi. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Tamis. Oi, pessoal, tudo bem? E o Gabs, Tudo né? bem, pessoal? Um abraço. O Gabs já começa rindo, né? Eu gosto dele porque, assim, ele já, quando você olha para ele já começa a rir. Isso é bem legal. Gente, a gente vive num tempo de busca intensa de Deus, né? A gente precisa viver, na verdade, esse tempo de busca intensa de Deus. E aí a gente vai pro Salmo, né? Que é a nossa referência sobre sede. E o salmista diz que a alma dele busca a Deus, tem sede de Deus, né? Todo o ser dele, o Salmo 63 já fala, todo o ser dele busca a Deus. A gente começa a estudar esse salmo e entender que é só Deus que pode completar os nossos vazios. No caso aqui, a sede, né? É a figura de linguagem que o salmista usa para falar de que só Deus pode completar o que a gente precisa. Só Deus que pode dar aquilo que a gente precisa. Só Deus que pode saciar aquilo que a gente tem sede, né, Gabs? Eu acho que é mais ou menos por aí que o salmista vai trabalhar dentro desses salmos aqui, né? Sim, sim. Ele vai falar muito pra gente daquilo que a gente tem buscado, né? A gente tem sentido essa carência, né, das pessoas de se encontrar, de ter um objetivo de vida, né? E a gente entendendo, né, a gente que tá no meio do evangelho, que aceitou Jesus, né, que tem essa vida, essa esperança, né, em Deus, a gente entende que sempre é a oportunidade da gente trazer a verdade de Cristo, né, para a vida das pessoas, né? Hoje, graças a Deus, a gente vive da graça, né? A gente entende a graça, a gente entende que ela vai chegar primeiro na pessoa e depois a gente vai trazer mais e mais conhecimento sobre o evangelho para essas pessoas. Mas a gente está vivendo, né? Isso já vem nos últimos anos, a questão muito emocional das pessoas, né? Muitas doenças, né, que vem surgindo e vem se tornando assim algo que antes você não via as situações sendo tratadas dessa maneira. E aí você lembra que as pessoas estão procurando algo que a gente sabe que é Jesus, e essa sede, essa vontade de encontrar é a nossa necessidade de estar aqui trazendo relevância para isso, para a vida das pessoas. Que legal, né? É interessante isso, né? Porque quando a gente fala de sede, por exemplo, a gente precisa da água. O nosso corpo precisa, né, da água. Ele precisa, na verdade, grande parte do nosso corpo é água, né? Mas a gente precisa de água para sobreviver. Sim. Quando o salmista faz essa ligação com a água, né? Eu acho que ele está trazendo essa ideia de que a gente só sobrevive com Deus, em Deus, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você entende também, Gabi? Sim. É igual a gente falar assim, ó. Você gosta de café. Você toma café? Bastante. Bastante café. Só que isso não mata a sua sede. Não é... Você toma porque você gosta, mas aquilo não matou sua sede. Por quê? O que mata sua sede? Água. O evangelho é isso. Eu me Posso até buscar outras questões. Busco outras coisas, mas o que me sacia de verdade... Coca gelada vai bem, né? Mas não mata a sede. É isso, o evangelho é isso. Eu busco outras coisas, mas o que realmente vai me saciar é só Cristo.
é só essa necessidade. É uma questão... Davi traz essa questão de necessidade, de sede, de busca. E o quanto a nossa geração tem perdido esse anseio, essa sede por Deus. A gente vê que a gente falou sobre as crianças, a gente participou de um congresso infantil onde as crianças buscavam e elas pediam, elas falavam assim, você quer receber o Espírito Santo? E elas falavam assim, eu quero receber o Espírito Santo. Então, assim, onde a gente parou, assim, como adultos aqui? Onde a gente parou no tempo para pensar, onde está a nossa sede? Será que a gente está bebendo daquilo que nos sacia ou a gente está bebendo daquilo que a gente gosta? Eu acho que até, Gabi, mudando um pouquinho a sua frase aí, não é que a gente não tem mais a sede, né? Eu acho que a sede, ela ainda está dentro de nós, né? Só que a gente busca em lugares errados, né? Sim. Acho que a nossa galera, né, hoje em dia, ela continua tendo a sede, tanto é que você vê que nada satisfaz eles, né? A não ser, porque a gente sabe que a única coisa que vai nos satisfazer é a presença de Deus. Mas eles tentam buscar em outros lugares, né? De outras formas. E por isso que, assim, eles nunca vão se sentir satisfeitos, né? Enquanto eles não entenderem e preencherem isso com a presença de Deus mesmo. É bem isso, né? Eu acho que eles estão sempre em busca de algo. A gente está sempre em busca de algo, né? E as pessoas que identificaram a necessidade de Deus na vida conseguem saciar essa sede, a sede da alma, né? Isso. Essa sede de um refrigério. É engraçado isso, né? Porque eu fico pensando quando o salmista fala na palavra refrigério, né? Uhum. Não tem refrigerador nessa época, não tem freezer nessa época. É a sensação que aquela traz, água fresquinha, né? Uhum. Que entra no corpo. Pensa num salmista no deserto, né? Aquela sequidão, aquela terra árida, né? Aquela poeira. Só de olhar já dá sede. Só de olhar já dá sede, né? Quando ele encontra um riacho com uma aguinha bem fresquinha, assim, e ele toma aquilo, né? Aquela sensação que o corpo dele está sentindo, é isso que a gente busca espiritualmente falando. Satisfação, né? É uma satisfação que só Deus pode dar, que só Jesus pode dar. E o salmista vai falar muito isso, né? Pensando no que ele constrói ali no texto, acho que também fala muito da dependência, né? Eu sinto, trazendo já para a aplicação nossa, né? O quanto que eu consigo hoje depender realmente de Deus, né? De Jesus. O quanto que isso é relevante na minha vida de falar assim, a partir daqui, ou eu não vou conseguir sozinho sem a presença dele, ou eu vou conquistar só aquilo que Deus me permitir conquistar. Então, acho que essa dependência do teu dia a dia, das tuas vitórias e derrotas, né? É saber que Deus estava suprindo algo ou tirando algo e te permitindo viver aquelas experiências. Acho que depender de Deus ainda é algo que a geração ela acaba ficando assim muito autossuficiente, né? Muito assim, eu estudei isso aqui, eu sei fazer. Mas às vezes é uma oração que Deus quer ouvir de você. Deus, me inspira aqui nesse trabalho. Né? Dessa oração, sabe? Né? Essa necessidade. Não confiar na capacidade própria, né? A gente se engana, estudou, né? Porque tem o conhecimento, né? Eu acho que é bem legal isso que você falou, Gabi. Porque o corpo humano depende da água, né? Exatamente. O corpo humano depende da água para sobreviver. Tem um outro salmo, o Salmo de número 42, que o salmista vai falar assim, como a corça anseia por águas, né? Como aquele animalzinho que está morrendo de sede, ele busca ansiosamente por água. Porque o animalzinho entende que se ele não tomar água, ele vai morrer. Sim. Né? Se ele não achar algum lugar nesse deserto aí que tenha água, ele vai morrer. Né? E o salmista... ele transporta isso para nós, fala, assim é a minha alma, né? Tem sede de ti. O salmista entendia, e a gente precisa entender, essa geração precisa entender, que se a gente não beber da água da fonte da vida, que é Jesus Cristo, a gente vai morrer, né? A gente vai morrer espiritualmente. A gente vai definhar, né? Porque a gente passa um período sem água. Às vezes a gente passa. A nossa correria e tal, a gente consegue ficar um período. Mas a gente não consegue ficar muito tempo sem água. A gente não consegue. Né? E às vezes a gente só lembra da água quando a boca começa a ficar seca, quando né, começa
grudar o lábio, né? Gera um mal-estar. Já é um mal-estar, já é o teu corpo dando sinal. Ei, amigo, preciso de água aqui, né? E às vezes a gente faz isso com Deus também. A gente começa a deixar Deus de lado, mesmo sabendo que nós somos dependentes dele, a gente começa a deixar Deus de lado e fazer as outras coisas, e tratar as outras nossas situações e os nossos afazeres. De repente o corpo dá um sinal, né? De repente a questão espiritual, a alma, né? A alma dá um sinal, né? E aí a gente fala, opa, tem Deus aqui na história. A gente precisa de Deus aqui na história. A gente precisa colocar Deus de novo como prioridade, né? A prioridade da corça lá no deserto é a água. O que ela vai buscar é água. Independente de qualquer coisa, ela vai atrás da água, porque se ela não tiver água, ela vai morrer. Ela não vai sobreviver. E uma coisa legal é que Davi tinha tudo, né? Ele era rei. Sim. Ele tinha condições de ter tudo, mas o que ele ansiava, né? Essa sede por Deus. Então, não era um cara, assim, pobre, falando que precisava disso. Era um cara rico, com bens materiais, com servos e mais servos. Tudo, né? Ele tinha conquistado tudo. E o que ele queria? Ele queria Deus. Ele queria ter sede de Deus. Isso me chamou a atenção nesse salmo, porque eu falei assim, a gente tem tudo também. A gente tem tudo. Nós temos casa, nós temos boas igrejas para congregar, a gente tem onde buscar. A gente tem com quem falar se a gente tiver alguma dificuldade. Por que a gente não bebe? Por que a gente não aproveita isso? É questão de prioridade mesmo, né? De entender a necessidade, né? É de dar a importância, né? A gente acha que nem a gente estava falando antes, né? A gente negligencia, né? Isso, e é por isso que a gente acaba passando tanto aperto, né? Também, né? Porque a gente deveria buscar cada vez mais, né? A presença de Deus, porque é isso que não só irá nos satisfazer, mas também irá nos completar, né? Ela nos completa. Então, em momentos de dificuldades, momentos de alegria, é sempre Deus, é a presença de Deus que realmente está ali com a gente. Mas quando a gente começa a não dar a devida importância àquilo, a gente acaba penando muito mais, né? É verdade. Isso que você falou, Gabi, só voltando um pouquinho aqui com relação a aquelas questões que a gente acha que vão nos saciar, né? Questões materiais, por exemplo, né? Um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, tal. A gente tem testemunhos de pessoas que conquistaram tudo isso, né? Nos dias atuais, né? Você citou Davi, né? Mas nos dias atuais, pessoas que conquistaram tudo isso e ainda continuam com um vazio dentro de si, né? E aí tem um pensador que diz assim, ó, esse vazio que existe dentro da tua alma aí é só Deus que pode completar. Ele é do tamanho exato de Deus, né? Deus consegue completar, é só Deus. É engraçado isso, porque assim, não adianta você falar assim, quando eu comprar a minha casa própria, eu vou ser feliz. Quando eu comprar o carro zero, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, né, um emprego dos meus sonhos com um bom salário, eu vou ser feliz. Você vai conquistar isso, se Deus permitir, você conquista, mas isso não satisfaz. É engraçado isso, né? É só essa presença de Deus. Isso é muito real, viu? Porque até comentei com o Gabs, né? Recentemente, eu saí com uma amiga e exatamente isso, era essa fala. Cheguei, tô aqui, todos os meus planos que eu tinha quando eu era adolescente, eu fiz todos os meus planos pra minha vida, consegui conquistar todos os meus objetivos. Mas e agora? O que eu faço? E aí, o que eu faço agora? Aí ela até falou assim, eu não consigo ter os brilhos nos olhos igual você tem. Olha só. Você entendeu? Eu não consigo enxergar a minha vida da maneira como você enxerga a sua. E eu tenho tudo. E aí ela até usou o exemplo assim, você agora é uma mãe, fica em casa, nem trabalha. E você tem um brilho nos olhos que eu não tenho. Então assim, porque justamente isso não é tudo, o material não é tudo, né? Não, a gente tem que estar bem com Deus, a alma, a saúde mental, isso é fundamental. É o que o Evangelho diz, né? Busca o reino de Deus, né? A prioridade é o reino, né? As outras coisas a gente vai... Prioridade é bem difícil, né? Porque eu acho que é o dilema do jovem, né? Que a gente está se comunicando agora, que a gente está falando, né? E a gente fala porque a gente conhece várias gerações, acompanhou algumas gerações, então você vê que... você vai agregando coisas na sua vida, vai acumulando, né? Imagina, faculdade, aí emprego, começa a faltar tempo para a pessoa, né?
E aí você entende que daqui a um pouco você começa no sábado, você vai ter uma atividade, você começa a incluir ela lá. Então, qualquer coisa, até lazer, né, que você não consegue fazer durante a semana, daqui a pouco eu tô fazendo no sábado, e aí o domingo eu tenho que descansar para uma próxima semana. Então, a gente vai empurrando, e a gente está falando aqui de congregar, né, do jovem que precisa congregar, precisa estar com a gente na igreja. Você vai empurrando isso e a gente acaba chegando num ponto que se você falar assim, me passa aqui os 4 sábados que você vai estar esse mês na igreja, não tem dificuldade. Porque não tá no radar dele falar estar lá. Eu vou estar se eu puder, se der. Já não é mais prioridade, né? E aí a gente tá falando assim de algo que não é que isso vai mudar a sua vida, mas se você não tiver firmado nisso e ouvindo a palavra de Deus, porque ela vai te trazer reflexão sobre a sua vida, às vezes você não faz isso na sua casa. Às vezes você não busca, ou você tá andando com uma galera que não vai te lembrar disso. E aí lá, no momento de cultuar, né, de adorar a Deus, Deus vai falar com você. Vai te dar um momento um recomeço, né? E aí aquele momento que você fala assim, olha, eu tenho uma nova oportunidade aqui, peraí, vou me organizar e aí vou retomar minha vida. Porque realmente hoje, priorizar é um dilema, eu acho, que para se organizar, né? É uma questão de organizar a vida, né? Eu acho que eu vou até mais longe em relação a isso, porque ainda tem essas pessoas que se afastam, né? Mas e aqueles que estão dentro da igreja, mas é a mesma coisa que não estivessem, né? E a gente, assim, avaliando bem, né? Aquela igreja de Paris, né? Aquela igreja de Paris, sempre amo. A gente tem, às vezes, líderes, músicos que cantam, que estão à frente. E assim, estão lá, é como se fosse um trabalho. Mas eles não estão ali realmente sentindo a presença de Deus. Fazem meio que de tabela, né? Porque eu gosto de cantar, então eu canto. Mas eu não canto sentindo a presença de Deus, porque eu busco, porque eu entendo o que eu estou fazendo ali, né? A necessidade que eu tenho dentro ali do corpo de Cristo, né? Então, acho que se torna, às vezes, até mais um agravante. Porque, às vezes, quando a gente olha e vê o jovem ali dentro da igreja, a gente acha que, não, esse daí tá salvo. Você entendeu? Isso aí eu não preciso me preocupar, porque ele tá vindo todo sábado, ele tá batendo carteirinha aqui na igreja. Né? Mas e aí, será que isso realmente é algo significativo? Só estar dentro da igreja, né? Sabe, Thames, dentro disso que você tá falando, eu acho bem legal. E aí, voltando a fazer a comparação com o salmista, né? Faz da água, né? É tipo assim, ó. Esse jovem que tá dentro da igreja o tempo todo é tipo a pessoa que tá na beira de um rio com sede. Exatamente. Ele sabe que o rio tá ali. Nossa, mas como que ele vai saciar a sede dele? Só se ele for lá beber água, colocar água dentro dele. Fazendo essa comparação que você trouxe do cara que está dentro da igreja, do jovem que está dentro da igreja e está com sede ainda e não está completo, é assim, ele está dentro da igreja, ele sabe que Jesus, ele conhece as propriedades da água. Ele sabe que se ele colocar água dentro do corpo dele, vai saciar, mas ele não faz isso. Né? Então, assim, é a diferença da teoria ou da prática. Eu sei que se eu beber um copo de água, vai saciar minha sede. Eu sei, o fato de eu saber não vai saciar minha sede. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar. Preciso colocar essa água dentro de mim para saciar a sede do meu corpo, né? Para trazer esse refrigério que o salmista fala lá. Na questão do evangelho é a mesma coisa. Não adianta eu saber a teoria, saber que Jesus me ama, saber que Jesus tem poder para salvar, saber que Deus amou o mundo de tal maneira. Não adianta eu saber tudo isso. Se eu não estiver disposto a colocar tudo isso dentro do meu coração, né? E quando você estava falando, eu estava vislumbrando isso, assim. Esses jovens, essas pessoas... A gente fala de jovem porque é o nosso nicho, né? Mas, assim, várias pessoas de várias faixas etárias, né? Elas estão ali e tá faltando alguma coisa. Porque não teve ainda esse relacionamento com Jesus a ponto de realmente saciar a sede. E uma outra questão particular da água é assim, né? A gente usa o termo, né, matar a sede, né? Mas matar a sede, ela é sentido figurado, porque eu não consigo matar a sede, né? Eu bebo água agora, daqui a pouco eu vou estar com sede de novo. E vou estar com sede de novo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou ter sede.
Trazendo para o evangelho é a mesma coisa. Eu preciso estar buscando constantemente o evangelho. Buscando constantemente o meu relacionamento, né? com Jesus. Eu não posso falar assim, esse copo aqui de 300 ml é o suficiente para a minha vida. Não, é o suficiente para agora. Precisa de agora. Mas você vai precisar de mais. Eu vou precisar de mais. Com Jesus é a mesma coisa. Não que Jesus não seja suficiente, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Mas estou falando assim, o meu relacionamento com Ele, a minha busca por Ele, ela tem que continuar. A minha sede por Ele tem que continuar. Porque eu não consigo, não é um momento. Sim. Né? Não é um grande encontro, não é uma vigília, não é um culto jovem, não é uma convenção nacional de Vergentes que vai saciar minha sede por completo, sim. Né? Ela vai saciar minha sede ali, mas eu vou continuar precisando de Jesus, eu vou continuar precisando do evangelho na minha vida, eu vou continuar precisando da água no meu corpo. E isso, às vezes a gente não dá essa devida importância, a gente acha, não, já teve aquele momento, já senti a presença ali. E isso é suficiente para eu viver um período. E não é bem assim, né? Não é. E esses eventos, eles são importantes. Claro. Né? São muito importantes, porque ali é o pontapé inicial de muitas na pessoas, caminhada. Muitos testemunhos. Exatamente. Acho que abre os olhos, né? Exatamente. A pessoa consegue enxergar e todos aqui na mesa, se a gente for parar para pensar, todos tiveram momentos incríveis em eventos desses. Isso é essencial, mas não é tudo. A intimidade com Jesus... Ela precisa continuar, Ela precisa continuar. Ela precisa continuar. É uma manutenção. A gente, no Jardim Aeroporto, a gente... teve essa ideia de que não vamos fazer mais culto jovem. Pra quê? Os jovens, eles continuam a sair. E a gente continua a fazer os cultos e eles vêm só pros cultos. Porque é um culto. A gente usa o PEC. O PEC é legal, é conhecido, tal. Eles vêm pros cultos. O que é o PEC, pelo amor de Deus? É pregando o evangelho de Cristo. Então a gente fez um culto nisso e todo mundo via, enchia, lotava a igreja e as pessoas vinham e a gente falou, uau, a gente tá fazendo a diferença, mas quando a gente parou pra pensar, a gente tava se desgastando demais pra fazer um culto. E os jovens estavam saindo, eles continuavam a sair. A gente colocou um programa chamado Next Level lá. E a gente se reúne, a gente tenta se reunir a cada 2 ou 1 mês para falar sobre Jesus e para trazer questões com jovens atuais deles. E são momentos incríveis, porque eles passam por ansiedade, essa geração é ansiosa demais. Eles têm muita ansiedade. A gente passou por um momento onde eu vi ali eles se debulhando em lágrimas, orando por um amigo que estava passando por um momento difícil. Tipo assim, eles têm que começar a entender que é mais profundo do que só... eu ia nessa linha do superficial, né? É mais profundo. A gente tem um modo cristão, né? Você já sabe como se portar, como chegar, como ficar. Uhum. Só que isso é muito fácil de levar, né? Sim. Muitas vezes é mascarado, né, o negócio. Não é... Só que vai daquela intenção, igual você falou, eu tô aqui do lado do rio, eu sei que ali eu preciso sair do superficial, da superfície, né? Eu preciso me mergulhar mais, né? Ir mais profundo, e aí você tem que buscar mais, você tem que estudar mais, você tem que se entregar mais, de repente aquilo começa a realmente ser uma prioridade na sua vida e o teu tempo começa a se voltar a isso, né? E a satisfação de servir o reino, de estar vivendo uma experiência com Deus ali, seja com quem for, uma ação social, com criança, com jovem, ajudando qualquer situação assim que seja algo que Deus te impulsionou a fazer, é impagável. É maravilhoso. Não vai ter emprego, não vai ter satisfação de aumento, de qualquer coisa que você conquistou na vida ou qualquer viagem que você fez, não vai se comparar jamais em você participar desses momentos, né? E ver as pessoas se rendendo a Deus ali. É verdade. E aí assim, né? A gente conversando aqui, eu me lembrei de um texto da Palavra de Deus, que eu até vi um post de um pastor esses dias atrás, ele citando, que é o texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Quando ele encontra ela e ele pede água e ela, né, questiona, fala, olha, não, você não, judeu, está falando comigo e tal. E aí Jesus quer tratar a sede daquela mulher. O pastor usava esse termo, né? Que aquela mulher ali samaritana, ela tinha sede de relacionamentos, na verdade, né? E a nossa alma tem sede de várias coisas, né?
O salmista, quando ele fala lá no Salmo 42, ele compara com a corça, depois ele vai falar, por que está tão triste a minha alma, né? Por que está perturbada dentro de mim, né? Por que está abatido? Então a gente está buscando sempre alguma coisa. Aquela mulher samaritana estava buscando complementar o vazio, a sede dela com relacionamentos, né? E Jesus trata isso com ela, né? E fala assim, olha, você está buscando relacionamentos com vários homens aí, né? Que não é o teu marido, né? E ela entende do que Jesus está falando, que é da água viva, né? Que Jesus está querendo algo muito maior para ela. Ele é a própria água. Ele é a própria água viva, né? É só ele que pode satisfazer esse anseio da alma que a gente está buscando, né? A gente está buscando. E o ser humano está sempre buscando. Está sempre buscando. A grande questão está buscando aonde? No quê? Eu acho que essa busca, você vai chegar num ponto que você não vai conseguir executar, alcançar ou desempenhar. E aí já entra a frustração, né? De você falar assim, ó, eu não consegui me realizar nisso. Só que eu entendo assim que Jesus, né, a obra dele, ou tudo que o reino faz pra gente, com a gente, você não... Ele não é que ele substitui, mas ele toma conta desse espaço. Isso pode ser um luto que você não conseguiu encarar na sua vida e acabou que isso tomou uma força maior na sua vida e você acaba não dando espaço. Uhum. Mas eu acho que Jesus, ele vai conseguir tirar isso de você, né? Vai conseguir tratar isso como que... Igual a mulher lá. Talvez ali, depois que ela encontrou Jesus, a água verdadeira, a palavra verdadeira, dali pra frente ela não precisou se envolver mais com o relacionamento. Porque já bastava. A gente entende que Jesus basta. Eu sei que ele quer que a gente tenha uma família, um bom emprego. Mas se for da vontade de Deus, isso não acontecer na sua vida, você não vai precisar. Além de Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente para isso, né? E a gente não vai se sentir frustrado não também, entra, né? Não tem como. É bem isso mesmo. Não dá, e aí, voltando pro Salmo lá, né? Quando ele fala assim, por que está tão abatida a minha alma, né? Por que está tão triste e tal? E daí ele se volta para Deus, né? Ele fala assim, espera em Deus. Confia em Deus, porque ainda o louvarei, né? A minha esperança é em Deus, né? A minha salvação é em Deus. Ou seja, o resumo de tudo isso que o salmista está trazendo para nós, né? Essa comparação com a água, com a sede, né? Para falar assim, é só Deus que pode completar. É só Deus que pode saciar essa sede. E eu acho que é isso que fica para nós aqui no programa de hoje, né? Essa ideia de que a gente pode tentar buscar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é coisa, mas a gente só vai conseguir saciar a nossa sede, a sede que existe dentro de nós em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, né? E realmente ter um momento em que a gente coloque Jesus dentro do nosso coração, né? Como a gente coloca a água dentro do nosso corpo, né? A gente coloca Jesus dentro do nosso coração para que ele realmente complete, né? Para que ele preencha esse vazio. Eu acho que esse é o grande resumo do programa aqui de hoje. Que a gente busque em Jesus, em Deus, essa sede, esse anseio que a gente vive, principalmente os jovens, né? Vivem um relacionamento buscando. Profundo, né? Sair do superficial. Isso é fácil já. A gente tem que falar que se você chegar nesse ponto, é fácil. Você precisa buscar mais, se aprofundar mais. Quando você tiver essa dinâmica, essa ação, você vai conseguir ver coisas que você não via. Isso é muito do sobrenatural de Deus, né? Você começa a ter experiências que você não tinha antes. É verdade. E aí você fala, onde eu parei no tempo, né? Você questionou isso a gente, né? Onde a gente parou no tempo que a gente parou de buscar isso. Uhum. E aí também vem muito a dinâmica da igreja, né? De trazer, de provocar, de instigar isso na igreja num todo, né? De falar assim, vamos orar, vamos buscar, vamos se aprofundar, vamos buscar mais, assim, para que a gente tenha um alcance maior do evangelho. É a nossa missão. Porque às vezes a gente acha que tá satisfeito já, né? Isso, é uma coisa... Isso é o superficial, é o fácil que a gente faz. O copo tá aqui, ele tá cheio. Mas você precisa começar a transbordar. Se você não transbordar, ele não vai cair para outros lugares, ele não vai... Não tem alcance. Ele não tem alcance. Então, enquanto o copo estiver só cheio, até a boca, assim, ele não é nada, é só um copo cheio. Mas quando ele começa a transbordar, ele começa a ter vazão para outros lugares. E é isso, a sede de Deus
não é só por nós, porque precisamos. Muito legal essa. Legal, hein? Porque precisamos, mas as pessoas precisam escutar Verdade. de tudo que a gente precisa transbordar. vive. Não é só por mim, né? Não é só pelo por que mim. aonde eu posso chegar com essa minha atitude. É por isso que Jesus fala, né? Rios de água viva fluirão. Ou seja, vai transbordar, vai sair, né? Vai ultrapassar a tua necessidade, vai para outras pessoas. Eu acho que é bem isso mesmo. Legal. Gente, obrigado, Gabi, obrigado, Tamis, Gabs. A gente tá ficando por aqui e a gente quer te ver com sede de Deus lá na Convenção Nacional 2023 em Divergentes, tá bom? A gente quer que você se reúna com a gente lá com muita sede, tá bom? A gente te espera lá. Entra aí nas redes sociais do Ministério Jovem Geral, faça a sua inscrição, a gente está te esperando lá, tá bom? Um grande abraço, obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo programa.